Nós ainda temos no LinkedIn, sim, nas redes sociais em geral, pessoas relatando problemas sérios com líderes que não respeitam carga horária, não respeitam vida pessoal. E eles, infelizmente, não aprenderam que precisam mudar e vão perder suas equipes. Você vai dizer, Ilana, a pessoa vai ter medo de perder emprego. Então, já é uma emoção negativa. Como é que você vai ter gestão das emoções se você está lidando com medo? Você está inseguro? Sim, o medo acontece. A insegurança acontece. Mas não deixa ele chegar. Então, assédios horríveis ocorrem, e ocorrem muito ainda. Falta de respeito, desde que o mundo é mundo, gente. Mas como você se posiciona frente a isso? Bom, estamos de volta aqui com mais um RH Debate, podcast. E a pauta de hoje é gestão das emoções, impactos na vida e carreira. Para essa pauta, nós trouxemos a Ilana Miller, nossa convidada, que tem um currículo que é muito vasto. Acho que nós vamos levar um podcast inteiro só para contar o currículo dela. Ilana, eu vou passar para o Léo continuar a apresentação e depois você se apresenta com o seu currículo aqui para a nossa audiência. Léo. Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um RH Debate Podcast com vocês. E hoje com um sonho de consumo antigo. Desde o nosso início, praticamente, o pessoal não gosta quando eu falo dos meus garimpos, mas eu gosto muito de fazer garimpo no LinkedIn. E não é pejorativo, porque quando você garimpa ou pedras preciosas ou ouro, né? Eu garimpo estrelas. A Ilana é um sonho antigo, a gente chegou a conversar algumas vezes, não conseguiu agendar, mas finalmente chegou o dia da Ilana estar aqui com a gente. A Ilana é uma profissional de RH conceituadíssima, foi TV Globo, já rodou por aí, dá aula em muitos lugares e tem uma consultoria muito, muito interessante. Eu vou pedir para ela se apresentar para vocês, falar um pouco da Iluminar, que só o nome já me impactou no LinkedIn. E aí a gente vai começar com o nosso podcast de hoje. Obrigada, muito obrigada pelo convite, pela nossa persistência, né, de agenda. E então, eu sou profissional da área de educação e educação corporativa. Eu escolhi desenvolvimento humano e organizacional. Trabalhei em escolas, sim, no início da carreira e depois me encantei pelo mundo, um mundo um pouco diferente, né? O mundo de gestão de pessoas nas empresas. E durante 20 anos atuei, né? A gente começa como analista de RH, vai se desenvolvendo até chegar à posição de liderança. E há 16 anos iniciei a consultoria, a Iluminar. Hoje nós completamos aí nossos, né, primeiros 16 e temos um grupo de consultores associados que a gente atua com força em projetos na área de desenvolvimento de pessoas e empresas, organizações que de fato tenham interesse em treinar, capacitar, aprimorar, né, não só as pessoas, assim como a sustentabilidade do negócio de uma empresa, ela é impactada pela educação, por esse processo, né, de desenvolver. Em paralelo, sempre gostei muito de estudar, então, além das 2 faculdades, 2 pós, eu fiz mestrado em administração e doutorado em educação. Também gosto de dar aulas em cursos de graduação, pós-graduação e participo de conselhos de responsabilidade social. Na Firjan, Conselho SG e Conselho de Mulheres, uma forte pauta nossa é a liderança feminina, mulheres empreendedoras, desenvolver e potencializar mulheres para o mercado de trabalho, para o empreendedorismo. E voluntariado, que é o meu forte também, na Casa Ronald McDonald, que a gente tem um voluntariado focado na área de gestão de pessoas. Então, nesse mix, né, de diversas ações em ambientes diferentes,
a minha grande paixão é educação. Muito bem. Ilana, para você, o que é gestão das emoções na prática? E como a pessoa percebe que está falhando nisso e sem se dar conta? Então, quando a gente fala em gestão das emoções, a gente está falando diretamente, eu admiro muito Daniel Goleman, que de fato foi o estudioso e que trouxe para a gente o conceito de inteligência emocional. E quando a gente fala em gestão das emoções, é impossível deixar de falar nos 5 atributos que fazem parte aí desse conjunto. Daniel trouxe que inteligência emocional tem a ver com automotivação, autorregulação, autoconhecimento, empatia e relacionamento, gestão do relacionamento social. E quando a gente está falando de que maneira que gestão das emoções impacta, né, diretamente na nossa vida, somos pessoas. Sim. Então, se a gente se conhece pouco, como trouxe Daniel Goleman, se meu autoconhecimento é frágil, é fraco, certamente eu vou ter uma dificuldade de autorregular, de controlar, né? Se eu estou numa situação aqui de falta de zona de conforto e se eu não me conheço, de repente eu posso ser até agressiva e não saber controlar as emoções negativas como deveria. Então, o impacto, gestão das emoções é como que você se conhece, de que forma que você se motiva, qual é o teu propósito? Eu falei que meu propósito de vida e carreira é educação. Se eu tivesse dificuldade de não definir, de não abraçar um propósito, será que eu seria feliz e realizada na vida e na carreira? Como que estariam as minhas emoções? Então, a preocupação é de que maneira que a gente se conhece, como que a gente se motiva, como que eu regulo, né, emoções positivas e negativas. Porque temos. Né? O dia inteiro a gente passa por essa, tempo inteiro. Por essa gangorra. Né? Então, autocontrole, né, resiliência. De que forma que a gente, nem todas as situações, nem todos os ambientes trazem para a gente satisfação. Tem momentos que a gente vai interagir com pessoas que a gente não tem afinidade. E aí, como que a gente faz? De que maneira que eu vou ali e o meu sistema nervoso vai agir frente a algum problema? Como que eu faço a gestão das minhas relações sociais? Como que é a minha rede de relacionamento? Né? Como que a gente chegou aqui? Nós 3 nos conhecemos de que forma? Então, assim, é importante e eu não descolo vida e carreira desse processo. Sim, porque acho que a carreira é um prolongamento da nossa vida. Vivemos muito mais dentro da carreira do que dentro de casa. É uma coisa... Somos indivíduos, somos, né? Então, a minha felicidade é um conjunto. Eu tenho que estar bem em casa, em família, defino o meu propósito pessoal e, consequentemente, na minha carreira, eu vou levar essa leveza. Se eu estivesse infeliz, não tem... Eu costumo falar até para os alunos, a gente não é na perna esquerda, vida pessoal e direita profissional, a gente é indivíduo. A gente chega para trabalhar num ambiente, chega para conversar, é um, né? Sim. E, claro, tem momentos que a gente não está bem. Então, se conheça. Hoje eu estou mais frágil, se recolhe, fica mais introspectiva, se cuide, né? O problema é o quanto você tem se dedicado a você. E aí a gestão das emoções, ela vai gritar. Se eu não me dedico a me conhecer, se eu não me dedico a, inclusive, perceber aqueles momentos que eu não estou bem e o que fazer quando eu não estou bem, aí vai agravando. Até que você somatiza e tem problemas, como a gente vê hoje em dia. A gente está falando muito de ansiedade e depressão. O Brasil, infelizmente, é um dos campeões, né? E semanalmente a gente vê o percentual vem aumentando. De que forma que as pessoas estão cuidando e olhando para si? Como é que você falaria para uma pessoa que não tem o conhecimento que você tem e não sabe como lidar com isso? Existiria alguma regrinha simples, alguma prática simples para que ela começasse a fazer um autoconhecimento? Perceba os sinais. Todos nós temos. Tem gente que sente um frio na barriga e começa, de repente, a doer demais, uma gastrite. O corpo fala. Então, exatamente. Você sente... Agora, para e se dê atenção, né? Porque, senão, isso evolui de tal forma... E a somatização, ela vai ampliando, né? Às vezes começa pelo lado físico, depois vai para o mental
Então, que pontos que você pode observar em você? Né? Puxa, não estou me sentindo tão bem, não estou igual eu estava meses atrás. O que está acontecendo? Busque ajuda, não sofra sozinho ou sozinha. Uma pessoa não pode se sentir autossuficiente e achar que vai resolver todos os problemas da vida sozinha. Então, não tenha vergonha. Né? Eu também costumo falar bastante que no ambiente de trabalho, mesmo você trabalhando à distância, né? Hoje em dia a gente vê que mais empresas estão promovendo, algumas são 3-2, outra 4-1, enfim. Mesmo que você não esteja ali presencialmente todos os dias, você pode contar com a ajuda de alguém. E você que está ali percebendo que o seu colega, que a sua colega não está bem, chega perto. Às vezes ela está num processo de introspecção, de não querer falar. Então, as pessoas precisam, né? Essa gestão social, elas precisam olhar para o outro também com carinho, com interesse genuíno. Porque às vezes você pode resolver, né, muito, você pode ajudar bastante e tem alguém do teu lado pedindo, gritando por essa ajuda, mas em silêncio. Aí a gente muda um pouquinho o foco disso. Vamos para o lado do gestor de RH, que é com quem a gente está falando principalmente agora. Perfeito. Eu tenho 40 anos de RH, caí de paraquedas nisso há 41 anos atrás, na verdade. Advogava e, de repente, virei gestor de RH. Aprendi fazendo, aprendi com quem fazia e usando muito da minha sensibilidade para isso. E esse problema de gerenciar emoção é muito presente na vida do gestor de RH. Como é que ele faz para ter uma ação efetiva na gestão das emoções, não só dele, da sua equipe e da empresa, no fim, na verdade? Tá. Vamos começar pelo gestor de RH. Ele é um indivíduo, é uma pessoa também. Uhum. Então, é importante que o gestor de RH, às vezes, precisa de ajuda. E não fique desconfortável em mostrar a sua vulnerabilidade. Peça ajuda. Se precisar, peça. Né? Eu já trabalhei com pessoas que sabiam se colocar com humildade e pessoas que se achavam que estavam acima, né? Enfim, toda uma posição de poder, eu sou acima do bem e do mal. E onipotência gera também problemas de saúde. E, consequentemente, a equipe vai ser uma equipe desestruturada. Então, olhe para si. Se precisa de ajuda, busque ajuda. E aí, você tem que começar a olhar para a cultura organizacional, perceber de que forma, o primeiro olhar crítico é liderança. De que forma, qual é o estilo de liderança daquela empresa? Né? Como que podemos desenvolver uma liderança que seja mais humanizada? Porque isso vai impactar diretamente na gestão das emoções de uma organização. Uma organização que as pessoas tenham medo de trabalhar vai ter mais problemas de saúde física e mental. Uma organização que as pessoas consigam dialogar e buscar seus líderes para contar, né? Olha, Léo, hoje eu realmente estou com um problema pessoal, queria contar com a sua colaboração, preciso ir mais cedo, enfim. Se você tem a liberdade e a leveza de interagir com o seu líder, com certeza você está trabalhando num local onde a gestão das emoções ela é feita de uma forma mais afável, colaborativa. Então, o gestor de RH, primeiro, olhe para si, veja como ele também está criando a relação na sua equipe. Como eu mencionei, eu já trabalhei em equipes maravilhosas, que eu tenho orgulho gigante e amigos até hoje, e já trabalhei em equipe que eu aprendi o que eu não devo fazer, né? Como não liderar. Então, tudo começa ali. E aí você faz uma varredura, faz uma fotografia e amplia esse escopo e olha para a empresa como um todo em termos de liderança, porque a liderança, com certeza, vai impactar na gestão das emoções de uma empresa. Ilana, muitos líderes acreditam que emoção não se traz para o trabalho. Isso, na realidade, é um pensamento antigo, né? Você chegou na empresa, tem que deixar para trás o seu plano de casa e aqui você vira eu estava batendo. Você vira uma máquina, um robozinho. No entanto, a inteligência emocional é atualmente a habilidade mais requisitada. Como é que
na sua experiência, um líder pode lidar com essas contradições? Então, Paulo, que bom que você falou, isso ficou no passado, né? Se a gente é indivíduo, não tem como a gente não chegar num ambiente e um líder dizer que não vai lidar com as emoções da sua equipe, né? Uma pessoa dessas, com certeza, vai ter uma equipe que não quer trabalhar com ele. E a gente vê, sim, que depois de um tempo, agora, né, vivemos uma crise forte, né? A pandemia trouxe à tona uma série de emoções que talvez estavam guardadinhas embaixo do tapete. Eu diria que nessa linha do tempo, a gente sempre teve gestão das emoções, a vida como ela é. Mas, de um tempo para cá, as pessoas falam e tratam esse tema de uma outra forma, né? E temos que lembrar que com a NR1, que é a regulamentação que impacta diretamente saúde física e mental, saúde mental, né? A gente hoje tem o psicossocial também sendo avaliado nas empresas, não tem como mais a gente fugir dessa pauta. Então, gestão das emoções não fica da parede da organização para fora, ela reside ali, porque a gente tem pessoas, seres humanos. E um líder deve, sim, ter essa agenda no dia a dia. Como que um líder vai perceber que a sua equipe, por exemplo, tem ou não algum problema? De que forma que ele vai interagir? Perguntando? Não. As pessoas, às vezes, não se sentem tão à vontade. Não, como você estava? Mas me conta. Aí vou chamar cada um na minha sala. Não, você tem que fazer, você vai orquestrar aquela equipe de forma que as pessoas se sentem bem, inclusive, para falar de si. Que não tenham receio. Puxa, se eu falar que eu estou tomando tal remédio, vão me demitir. Isso é coisa do passado. Nossos líderes no passado não eram preparados para isso. Eu tive uma parceria com uma grande seguradora ligada a um grande banco e que, lógico, que a gente tinha que interagir com o pessoal do banco. E o pessoal do banco, eu percebia o seguinte, eles quando entravam no banco, eles vestiam um escafandro, assim, agora eu sou o robô, e assim, eles se anulavam totalmente, porque o banco, não sei hoje, mas era muito rígido. E você, se não tivesse exatamente acima do trilho, você poderia ter 30 anos de casa. Até logo, acabou, não tinha segunda chance. Era uma coisa assim que eu não conseguiria trabalhar. Eu vou te dizer, Paulo, ainda temos ambientes assim, tá? Eu estaria, assim, omitindo a realidade, porque pessoas, né? Uhum. Pessoas, algumas estão ainda em desenvolvimento. Quando eu falo ainda em desenvolvimento, porque tem pessoas que criam esse ambiente desconfortável. As empresas perdem. Não tem como você atrair e reter talentos num ambiente que você tem que vestir ali uma armadura, uma fantasia, não é você, né? Exatamente. Então, isso... E temos aí gerações também trazendo, né, um novo mindset, uma nova cultura, impactando de uma outra forma. Eu tenho filhas hoje de 27 e 24 anos que certamente... aprendemos muito com elas, é vice-versa, né? Sim. Eu e meu marido, a gente aprende muito com elas e elas com a gente. E se a gente não perceber que nós viemos de uma geração onde trabalho, né, era a prioridade 1000%. Você não ia para uma empresa trabalhar levando a sua mochila, como elas levam, com roupas também ali da academia, né? Porque elas Sim. vão... O dia não é apenas... Existe um equilíbrio, não é apenas a vida profissional. Então, tem certas coisas que a gente precisa criticar menos, aprender e se desenvolver. Assim como a nova geração também pode aprender muito com a gente, né? Acho que não suporto colocar pessoas em caixinhas. Não gosto desse exagero que alguns estudiosos até alertam em relação a isso. Nós somos pessoas. Eu posso ter características da minha geração, como posso ter características da geração Sim. delas. E, assim, pegar o melhor de cada para a gente ter esse recheio ali e fazer acontecer nas empresas de forma que haja menos conflito. Hoje ainda temos conflitos e falta de gestão da emoção em função desses choques de gerações. Isso é um outro tema que também tem impacto na gestão das emoções. A forma que as pessoas não sabem lidar, né? Faz um grupo de trabalho com pessoas com uma diversidade de ideias, né? E de formação.
A nossa formação aqui, nós três temos uma formação diferente dos nossos filhos. E Sim. qual o problema? Vamos sentar na mesa e conversar. Isso também tem impactado muito as emoções, né, nesses ambientes. Quando a gente fala em gestão emocional, a gente olha para dentro da empresa e imagina saúde emocional da empresa, né? Perfeito. Define para a gente saúde emocional e a relação com a qualidade de vida. Tá. Então, assim, o que é saúde emocional? A gente tem muito apoio, nós da área de RH temos muito apoio, né, da área de saúde ocupacional, né? Eu admiro muito a medicina do trabalho, a gente tem as empresas sérias, elas têm de fato ali uma parceria grande e os colaboradores não têm medo de ir até a área, né? Eu atendo muita empresa e eu admiro bastante o trabalho de inúmeros médicos que fazem essa aproximação. E nisso você está falando de, hoje, eu até conversei com alguns médicos, eles dizem, Lana, a gente é mais procurado para falar de saúde emocional do que saúde física. E eles vão ali, os colaboradores vão ali e contam com a ajuda, com a parceria, inclusive para situações que eles vivenciam na residência deles. Jovens, adolescentes, que às vezes são filhos desses colaboradores, que têm problemas, sim, de saúde mental, e eles não têm a quem recorrer. A primeira pessoa, uma médica do trabalho falou, a primeira pessoa que eles vêm é aqui. Por quê? Porque a porta dela está aberta no sentido de eu acolho, eu quero poder ajudar, né? E às vezes você dá dicas, recomenda, né? Não é ela que vai atender os filhos dos colaboradores, mas, sim, puxa, você tem uma porta aberta ali para interagir. Então, a saúde emocional, ela pode ser medida de que maneira? A gente tem muita pesquisa, né? Uma pesquisa de clima organizacional, ela vai dizer para a gente como que é ali a relação líder-liderado, de que forma que as pessoas interagem, como é que é a cultura daquela empresa, e ela vai impactar diretamente na saúde, né? Hoje, com a NR1, novamente, existem diagnósticos, questionários são feitos e aplicados, rodas de conversa, grupos focais com líderes. Então, tem uma série de ferramentas para você medir e você atuar. A área de RH, uma área bem estruturada, ela vai atuar e vai ser preventiva. Ela vai diagnosticar, às vezes é num determinado time. A empresa, a cultura de uma empresa é formada por vários times. Então, às vezes, um deles tem um determinado problema. Ali, naquela área, se tem mais problema de saúde física, saúde mental, e a área de RH pode atuar e interagir com a liderança e com aquela equipe. Então, assim, uma coisa que tem sido muito interessante, a gente há pouco tempo conversou, rodas de conversa com líderes, que têm muita dúvida, que perguntam para a gente o que é ansiedade, o que é depressão, o que é burnout. E tem que perguntar mesmo, não precisa ficar tímido em relação a esse tema, porque especialistas, eles são em diversos, né, outros assuntos. E daí a gente interagindo e eles dizendo, puxa vida, agora você está me explicando algo que um colaborador meu teve, eu não sabia como ajudar. Sim, peça ajuda, né? Vá até a médica, que certamente ela vai ajudar você a como interagir com ele. E esses assuntos, essa pauta, ela não tem... O fato da gente não deixar isso escondido faz com que as pessoas se sintam mais leves, né? Eu vou para o ambiente, é o que você falou. Quantas horas de trabalho que a gente passa ali? 8, 9... Não importa se é educação à distância, se é virtual. Você está ali, conectado, sim, né? Então, como é importante a gente interagir com pessoas que a gente se sinta bem, que estão percebendo você ali como gente que merece cuidado. Você falou de burnout. Como é que um profissional de RH lida com o burnout dos seus colaboradores, mantendo a sua própria saúde, sem se deixar envolver emocionalmente nesse problema, né? Como é que isso funciona? Então, a gente precisa se cuidar, né? Vamos falar de autocuidado, vamos falar quantas horas você se dedica a você, né? Como é que está a sua... Está em dia? Seu check-up, né? Como é que você vai cuidar do outro se você não cuida de você? Que exemplo você vai dar? A gente precisa que todo ano os integrantes de uma empresa façam, né, check-up. Se você, profissional de RH, não faz, então o exemplo já está complicado. E se cuidar requer o autocuidado, inclusive para certas questões que esse profissional de RH lida, que são extremamente delicadas, né?
não é responsabilidade apenas desse profissional o clima e a cultura de uma empresa. Ele leva ferramentas e cada líder vai aplicando ou não essas ferramentas. Então, dizer que é responsabilidade total da área de RH a cultura e clima de uma empresa, estamos errando feio. Mas, em primeiro lugar, que ele cuide dele, da pessoa física dele, né? Então, a gente sempre conversa muito sobre exercícios, né? De que maneira que o que te faz feliz fora ali do ambiente de trabalho, né? E aí também se dedique a essas atividades, quais são seus hobbies, enfim, e vai contagiando o ambiente, né? Quando o Daniel Goleman fala que autoconhecimento e autogestão é fundamental, é nesse sentido. E aí você vai contagiando também outras pessoas se você se cuida. Quer falar? Queria falar uma coisinha rápida. Agora, eu imagino que isso aí no varejo, né? Quer dizer, eu fui RH na Casa de Vídeo, numa época de 37 lojas, então cada loja era um desespero diferente, né? Equipes que trabalhavam 7 dias por semana, praticamente. E uma coisa que eu sempre fiz de uma forma bastante empírica, a gente não deixava de visitar todas as lojas todos os meses. E eu tinha um time de psicólogo, porque era aquele negócio que você fazia tuas próprias contratações. Então, o que eu fazia? Eu falei, vocês vão ter que andar também. Eu quero vocês rodando as lojas. Eles te conhecem porque você selecionou eles. Então, eles vão ter abertura de falar com vocês qualquer coisa que esteja acontecendo. Então, concordo. Isso ajudava bastante. Mas a minha pergunta vem um pouco diferente. Hoje a gente tem uma moda, que são as empresas investindo em puffs coloridos, salas de compressão, jogos de videogame, ao mesmo tempo que impõem metas estratosféricas e tóxicas para os seus funcionários, né? Até que ponto essa moda realmente vale a pena ou é só um marketing? Então, Léo, quando é moda, se uma empresa adota esse ambiente que você descreveu por modismo, não vai ter sustentabilidade. E algumas organizações, elas até ficaram expostas na mídia. Olha, tal empresa que tinha essa sala de descompressão que se fala, não tem mais. Em 2, 3 meses acabou. Por quê? Se a cultura é tóxica, você mesmo falou, se a cultura é tóxica, não adianta uma sala de descompressão. Então, o que é preciso? Eu não sou absolutamente contra juízo de valor zero em relação a ter ambientes afáveis. Acho bacana. Mas tem algo que grita muito mais. É a cultura. Não adianta ter uma sala de ping-pong ou um momento que eu vou relaxar, se eu volto ali para a minha sala... Você está relaxando e a meta está na cabeça aqui, eu não vou cumprir essa meta. E a forma que lidam comigo. Tudo é a forma, né? Então, meta todo mundo tem, objetivos de vida, todos nós temos metas pessoais e profissionais, né? Nosso propósito, a gente agarra ele, mas tem as metas. Resultado. Agora, de que forma? De que forma que estou interagindo com você? Então, adianta eu ficar 1 hora na hora do almoço me distraindo num local que eu vou brincar com os meus colegas e voltar e ser agredido verbalmente? Não adianta. E empresas que fizeram isso e rapidamente retiraram é porque tinham problemas na cultura, sim. E que viram que isso era apenas modismo, que isso não se sustentava. Isso foi palco e polêmica de muitas rodas de conversa, inclusive com os RHs. E a preocupação, antes de colocar um puff colorido, olha o que está nas entrelinhas, né? De que forma que as pessoas estão, de fato, conversando, interagindo e tratando os demais. Isso é fundamental, porque o colorido daquela sala não vai sustentar e não vai reter pessoas que são maltratadas. Essa moda começou no Vale do Silício, né? Essas empresas de alta tecnologia fizeram quase que parque de diversões para os seus funcionários. Uhum. E eu, desde que tomei conhecimento e comecei a acompanhar isso, tem uma coisa que eu acho que não casa muito bem. Porque trabalho requer concentração. Todo trabalho requer concentração. Quando você pega uma pessoa que está concentrada no trabalho, eu tiro até por mim, agora é hora de lazer, de descanso. Eu acho que você desconcentra a pessoa para ela voltar depois daquela concentração para continuar o trabalho. Eu acho que ela leva um tempinho de ajuste. Você não enxerga isso assim, não? Então, o meu ponto crítico, eu não penso muito dessa forma. Tem pessoas que
podem levar, por exemplo, o pet para o trabalho. Eu me sinto confortável, o pet me faz bem, ok. Só que a gente só tem que pensar no colega do lado. Se por um acaso o colega do lado não suporta o pet, ou o gatinho, o cachorrinho vai subir ali na mesa daquele que tem alguma alergia a gato, a gente nunca sabe. Então, assim, o que me impacta, né? De que forma que eu estou impactando o outro. Então, assim, isso é muito pessoal. Tem gente que desconcentra, se for para uma sala dessas e jogar e depois não consegue se concentrar, aí é autoconhecimento. Tá? É feito pesquisa. Ninguém vai criar um ambiente assim de chute. Olha, agora, isso tudo a gente ouve, o RH ouve feedbacks, né? O correto você escuta e aí cria essas salas. É muito pessoal. Eu, particularmente, não tenho essa desconcentração. Tem gente que me diz, Ilana, eu não consigo me concentrar trabalhando em casa. Não consigo. Mas aí o dia do pet é o ideal, o home office. É o dia do pet, é quando ele está em casa. Pois tem de tudo. Tem aqueles que vão preferir levar no Vale do Silício, teve muito essa história, né? Levar o cachorro e até ter um lugar para o cachorro ficar. Eu digo que isso é pessoal e intransferível. Cada um decide, né? Sendo que você tem que procurar um ambiente que permita. Se você não funciona dessa forma, com certeza você não ia funcionar nesses ambientes que eu estou descrevendo. E aí, de novo, eu volto para a gestão das emoções. Se eu não me conheço, como que eu vou responder essa pergunta? Eu estou falando sobre o meu caso. Eu não teria problema de interagir com uma pessoa que levasse um cachorro e que trabalhasse com aquele cachorro ali, ou que eu fosse na hora do almoço fazer algo de jogar ping-pong. Eu não me desconcentraria. Respeito quem se desconcentra. Então, talvez essa pessoa não pode buscar um ambiente desses para trabalhar, né? Quando a gente pergunta num processo seletivo sobre você, candidato, vai falar o que te agrada, o que não, o que me motiva a estar aqui, o que não me motiva. Por isso que eu digo, não tem candidato ruim, não tem certo ou errado. Quando nós realizamos processos seletivos, a gente tem que tomar muito cuidado em trazer para a organização aqueles que têm bom autoconhecimento, porque vai estar alinhado, né, com o que eu quero, o que eu pretendo. Se é uma empresa que permite coisas que não estão alinhadas com os meus valores, é melhor eu nem me candidatar. Não vai dar certo. Então, acho que o que você trouxe, autoconhecimento, já matou a charada. E automotivação, o que me motiva? Me motiva a trabalhar 5 dias em casa. Então, não adianta eu buscar uma empresa que vai me exigir que eu vá 4 dias e 1 dia só eu vou trabalhar de casa. Concorda? Não vai funcionar. Então, o que acontece muito é que, às vezes, em processos seletivos, quando a gente faz as perguntas, as pessoas não conseguem responder. Tem medo, eu vou responder o que ela quer ouvir. Não dá certo. Sim. Não vai acontecer, não vai funcionar. Você numa empresa que vou responder o que o outro quer ouvir, você vai ficar quantos meses ali? Sim, verdade. Com certeza. É um momento muito complicado, né? Ao mesmo tempo, as empresas anseiam por equipes de alta performance, né? É a vida, né? Quais comportamentos e emoções podem ser observados em equipes de alta performance? Resiliência. Dentro de gestão de emoções, autorregulação. Resiliência é você, de fato, a gente fala muito de atletas, né? Eu tenho filha atleta e aprendo muito com ela em relação a esse tópico, porque resiliente é qualquer esporte que você escolher, né? No caso dela, fazer gols, né? Handball. Então, adianta ficar chateadinha, tristinha, com biquinho, porque hoje fez menos gols do que eu gostaria? Não. Acorda amanhã e já vai treinar de novo e já vai tentar fazer mais gols num próximo, né? E essa velocidade, você é impactado por uma notícia que às vezes, ou por um acontecimento, por algum fato que não te agradou, você está numa negociação, não percebi que foi ganha-ganha, vou me preparar melhor para a próxima, vou influenciar de alguma outra forma. Então, vira rápido a página e não fica biquinho, chateadinho, porque a autorregulação, a resiliência, né, o fato de
algo ruim acontecer e você rapidamente conseguir dar essa volta e encarar novos desafios, é fundamental. Alta performance é você é exigido por resultado, sim, é alto desempenho que estão te esperando. Atletas de alta performance é o quê? Você está o tempo inteiro sendo exigido, assim como eu digo, o atleta corporativo não é diferente. Não é só na área comercial que você é exigido. Você, gestor de RH, você é exigido por uma cultura organizacional que seja diferenciada. Então, vamos lá. Algo deu errado no meio do caminho? Sem receio, recomeça, aprende com o que deu errado e vira a página e segue em frente. Então, dentro desse contexto que você falou, qual é a diferença entre saúde emocional, inteligência emocional e ser uma pessoa equilibrada? Ótimo. Inteligência emocional, ela junta aqueles 5 atributos que a gente falou. E quando você tem... a inteligência emocional impacta na tua saúde emocional. Saúde emocional é você estar motivado, você está autorregulado, você tem ali, frente a situações difíceis, você não permite que aquilo que ocorreu impacte na tua saúde, inclusive física. A somatização vai ser completamente diferente, você vai se fortalecer para encarar um próximo desafio bem. Você não vai paralisar. O medo, emoções negativas, você lida de uma forma como se fosse um aprendizado. Então, a inteligência emocional da gente impacta diretamente na nossa saúde física e mental. E a outra questão que você falou foi inteligência emocional, saúde e... Deixa eu voltar aqui, estou com a minha cola. E ser uma pessoa equilibrada. Equilíbrio, né? A gente busca na vida o tempo inteiro. E aí eu diria, se você me perguntar, Ilana, quem você considera equilibrado? Não vou dizer ninguém, né? Porque a gente está buscando o tempo inteiro. É um gerúndio. Sim. Então, assim, a gente está o tempo inteiro aprendendo, tendo situações boas e ruins que vão ensinar. E o nosso foco é buscar o equilíbrio entre vida e carreira, buscar o equilíbrio. Mas é o tempo inteiro essa busca, né? Então, e essa luta dizer interna. que alguém, conhecer alguém que é 100%, conseguiu alcançar esse equilíbrio, eu acho que assim, a gente está em desenvolvimento, a gente está na busca por equilíbrio, a gente faz acontecer de forma que não se desequilibre, né? Sim, sim. É vida. Eu sou 100% equilibrado, acho que ela é Eu desequilibrada. acho que até seria meio monótono, né? O único que não pode ser desequilibrado é o equilibrista que anda aquele pode, essa é senão a ele meta morre, dele, né? de alta performance, né? Perfeitamente. Mas assim, o que a gente busca, sim, e cada vez mais, cuidar da gente. Espero que o gestor de RH, ele pode fomentar isso numa cultura organizacional. Cuidem de vocês. Trago aqui, cada vez mais a gente tem semanas da saúde, né? Semanas voltadas para a qualidade de vida. A gente não tinha isso dentro de uma organização. Não tinha. Esse assunto ficava fora, era um muro, né? Então, não. Vamos trazer também a vida como ela é para dentro de uma organização. Mas se você, colaborador, integrante de uma equipe e de uma empresa, não prezar por você, colocar essa responsabilidade somente no gestor de RH está errado. Isso aí, na realidade, é uma gestão de emoção, que nós estamos falando. Como é que isso funcionaria na prática? Na prática, cada um buscando esses 5 atributos que eu digo que é o somatório, né? Cada um se preocupar com a sua automotivação, com o seu autoconhecimento, se preocupar com essa busca do equilíbrio e também a organização, ela através de ferramental, lideranças no plural, alta gestão. Se alta gestão, quando eu falo o CEO de uma empresa, os diretores de uma empresa, se eles não promoverem um clima favorável a essa temática, o RH sozinho não vai fazer milagre. Então, uma empresa que trabalhe gestão das emoções, uma empresa que se preocupa, sim, com alta performance, com entrega, mas com equilíbrio na parte emocional. Pessoas ali, a gente fala tanto sobre felicidade no trabalho, né? Sim. Eu digo que é felicidade na vida. Está na vida. Porque aí o contexto do trabalho está dentro de felicidade na vida. Faz parte. E eu penso que a gente veio ao mundo para ser feliz.
né? Você não Então, pode ser feliz na vida privada e infeliz no trabalho ou vice-versa. Não tem como é desconectar. o que a gente uma coisa. falou, é pessoa física e jurídica, né? Eu que sou responsável por uma empresa, né? Hoje eu diria que sim. Como que eu vou ser feliz ali 10 horas por dia brincando, né? Com equipe, se eu não estou bem fora dali? Então, assim, eu não consigo, isso fica desconectado. Agora, vamos lá. Isso não é responsabilizar apenas um líder de uma empresa. Então, é o corpo, né? Não é apenas o RH. Você que atuou como gestor de RH sabe disso. A gente pode trazer ideias, a gente pode trazer movimentos. Essa leveza de uma roda de conversa, só o fato da gente estar aqui interagindo e falando sobre isso, já é maravilhoso. Imagina, numa empresa, líderes conversarem, né? Conversa corajosa. Não deixar a poeira ficar embaixo do tapete. Se você está com medo, receio, alguma emoção negativa, você conseguir expressar isso e procurar ali, na empresa que você está trabalhando, essa abertura é fundamental. E aí isso impacta na gestão da sua emoção. Maravilha. A gente, quando fala de equipe de alto desempenho, né, eu queria te fazer uma pergunta. Existem, e quais são, se existem, as práticas que destacam o desenvolvimento da inteligência emocional para equipes de alto desempenho? Olha, a gente trabalha muito, existem sim workshops, programas de desenvolvimento, team building, como a gente fala, desenvolvimento de equipe. Como é bom líder e liderado estarem interagindo ali fora do ambiente de trabalho, né? Quando a gente diz assim, não é no dia a dia apenas, é você se dedicar a 1, 2 dias a trabalhar questões que impactem esse alcance de metas que você trouxe. Puxa, vamos melhorar aqui a nossa comunicação, podemos melhorar o nosso relacionamento, o trabalho em equipe. Todas essas competências, elas contribuem e impactam na gestão da emoção de uma equipe, de uma empresa, né? Então, assim, se a gente se comunica mal, certamente a gestão da emoção vai estar comprometida. Se a gente tem um trabalho em equipe péssimo, né? Se a gente não é colaborador entre a gente, com certeza impacta resultado e emoção. Então, cada vez mais as empresas vêm investindo sim aí que a gente fala desenvolvimento, e não é só olhar para a meta, número, e é olhar para o qualitativo, para a qualidade do trabalho, e aí se faz. Tem ferramentas de autoconhecimento maravilhosas, você ainda conhece mais ainda a sua equipe. Então, desenvolver as habilidades é fundamental. E inteligência emocional pode ser desenvolvida também. Falando em inteligência emocional, quais os sinais mais comuns aparecem quando falta a gestão emocional e começa a destruir a qualidade de vida da pessoa? Tá. Em cada um de nós aparece, sim, rapidamente, doenças né, algumas psicológicas mesmo, e aí vem o caso da ansiedade, da depressão, e resultados, metas, certamente não vão ser alcançados, né? A entrega, um líder que esteja atento, né, à sua equipe vai perceber que, puxa, Paulo sempre bateu aqui nossas metas, Paulo sempre foi uma pessoa que interagiu. O que está havendo? Paulo está em silêncio. Algo vai acontecer, Paulo, é preciso que as pessoas enxerguem. Então, assim, olhar as pessoas com mais profundidade, com mais interesse, e não olhar só o que o Paulo tem para me trazer, o que o Paulo tem para contribuir. O que mais grita, de fato, a pessoa muda sua forma de falar, a pessoa fica, talvez, a tristeza, ela fica transparente, né? Agora, para isso, eu alerto que a gente precisa muito olhar para o outro, para o próximo. Eu acho que a gente está vivendo um momento, que é bom esse alerta, da gente olhar mais para si e para o outro, equilibrar isso. Porque o olhar só para si, a gente cria uma sociedade mais individualista. Sim, perfeito. Vamos lá. Sabe que o LinkedIn é uma vitrine de produtividade, né? E as empresas, como é que elas vão poder promover uma qualidade de vida real se o exemplo vem de cima, né? E os líderes não tiram férias, geralmente, né? E se orgulham de ser workaholics. O exemplo
ainda arrasta mais que o discurso. Agora, só um exemplo do exemplo. Um dia eu fui trabalhar na Vela. Aham. A Vela é uma empresa que, na época, infelizmente acabou por causa da Procter, ela era gerida pelo exemplo. E uma das coisas que mais me impressionava é que o pátio era absolutamente limpo, não tinha uma folhinha de papel no chão. E eu perguntei para um segurança da portaria, ninguém joga papel no chão aqui? Ele falou, o senhor quer ver uma coisa? Aí estava chegando o carro do presidente. Ele foi lá no meio do pátio e botou um papelzinho no chão. E voltou. Quando o presidente saiu do carro e veio andando, um velhinho, um alemão, ele parou, se abaixou, pegou o papel. Chegou perto de uma lixeira, jogou o papel. Você está vendo? Por que ninguém joga papel no chão? Então vamos para esse exemplo dos workaholics. Pois é, você mencionou primeiro sobre rede social, né, LinkedIn. Nem tudo que está escrito, às vezes, é real. Nem tudo. A gente precisa se preocupar também com as redações hoje e a forma que as pessoas estão colocando suas emoções nas redes sociais, né? Então, vamos lá. Esse termo workaholic, né, ele nasceu muito na geração X, né? Uma geração muito focada e aí sim pouco preocupada com o equilíbrio. A gente não falava de nossas questões pessoais. A gente falava ali, eu sou 8, 10 horas, dentro de uma empresa, eu sou Ilana profissional. Eu não falo das minhas necessidades, angústias, medos, não, né? Então, isso se retroalimentava. Só que hoje em dia, com muitas gerações no mercado de trabalho, e a gente aprendendo que a nova geração tem outros valores, dá muito valor, sim, e está correto, à vida pessoal, acho que teve esse impacto de imediato, e líderes que são mais workaholics, mais focados somente em trabalho, os que não perceberam que deveriam mudar a postura, perderam pessoas interessantes, perderam talentos. Nós ainda temos no LinkedIn, sim, nas redes sociais em geral, pessoas relatando problemas sérios com líderes que não respeitam carga horária, não respeitam vida pessoal. E eles, infelizmente, não aprenderam que precisam mudar e vão perder suas equipes e vão perder espaço no mercado de trabalho. Porque a fotografia de saúde mental não combina com isso. Se a gente está falando de gestão das emoções, de emoções positivas que a gente quer nos ambientes de trabalho, e você está trazendo um exemplo de como que alguém workaholic se sustenta numa organização. Se ele só dá valor... Eu não estou dizendo que eu vou pegar a minha bolsa e dizer, olha, agora às 5 da tarde eu estou indo fazer a ginástica que eu prometi. Mas se eu tenho um relatório para te entregar às 7 da noite, às 5 da tarde seria irresponsabilidade minha não entregar o relatório e fazer a ginástica. Então, nem 8, nem 80. Agora, lidar com alguém, ser liderada por alguém que eu já tive isso na minha vida, tá? Que não respeita a sua agenda pessoal, você entregou o resultado, você cumpriu o combinado e você não ter o respeito da sua agenda pessoal, isso é absurdo. Eu não faria essa escolha novamente. Eu tenho um exemplo. Eu uma vez fui convidado para entrar numa empresa, uma grande empresa de comunicação, e o presidente combinou comigo, eu preciso de você aqui às 7 horas da manhã todo dia, tá? Eu falei, sem problema nenhum, tranquilo. Eu estava com uma filha recém-nascida em casa. 6 horas da tarde, todo mundo foi iria embora. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Primeiro, segundo, terceiro dia. Uma semana depois ele me chamou, falou assim, por que você está indo embora tão cedo todo dia? Eu falei, porque eu chego às 7 horas da manhã. Disse, não pode. Aqui é uma empresa que a gente depende muito da notícia. Eu fico aqui até a hora que o Jornal da Globo acaba. Você tem que ficar comigo. Eu falei assim, você pode, por favor, procurar outra pessoa para o meu lugar? Não vou abrir mão. Parabéns pela sua decisão. Não vou abrir mão de ficar com a minha filha recém-nascida para... E não tinha razão nenhuma. Eu posso assistir em casa o Jornal da Globo, não preciso estar na empresa. Correto. E ainda existe. Esse cara é grande hoje no mercado, continua. E eu descobri outro dia num congresso que eu encontrei uma pessoa que trabalha com ele, assim, Léo, ele está igualzinho.
Então, porque mudança de comportamento é muito difícil, né? A gente agora fala de personalidade e comportamento. E o que isso impacta na gestão das emoções? Se eu tenho uma personalidade comprometida, a gente forma a nossa personalidade aos 18 anos, 19 anos. Então, é formada como? Por pessoas que você interagiu, no meu caso, meus pais, pessoas que te formaram, te educaram para a vida, né? E algumas têm algumas psicopatias, algumas neuroses, algumas psicoses, e que vão levar, né? Eu falo que a psicopatia na liderança é um dos grandes problemas que a gente tem para equilíbrio de gestão das emoções, né? Sim. Então, o que você está trazendo se a pessoa tem problema de personalidade e no comportamental ela não aprendeu a mudar, não aprendi a respeitar. Eu estou dando uma ordem ao Léo e ele não está me obedecendo. Então, ele não vai ter um relacionamento bacana, ele não vai fluir. E isso vai impactar diretamente na gestão da emoção da própria equipe. Então, assim, o zelo que a gente tem que ter, o cuidado pessoas que trazem, e podemos ter uma série deles, problemas sim, e que não se cuidam e que não se tratam, porque é uma decisão pessoal, né? Você ir procurar um psicólogo, você procurar um psiquiatra, em alguns momentos, sim, que é extremamente necessário, e não se cuidar, o comportamento, como é que você vai trabalhar uma equipe? Eu já tive, sim, já fui liderada por pessoas assim. Quem nunca, né? E a gente aprende muito, gente. Não é problemático. A gente, no momento que você está vivendo, né, é uma coisa horrível. Depois, você olha e diz, nossa, me fez crescer. Realmente, mas você tem um limite para você ficar numa situação dessa. Você colocou o teu limite, né? E isso, líderes assim, eles vão impactar diretamente a emoção de uma equipe, Léo. É uma coisa... Chega a ser cômica lá, né? Porque essa moça, quando falou comigo, falou assim, Léo, amanhã é feriado, né? Ele mandou um zap para todo mundo dizendo que amanhã ele vai estar na empresa. Ele não quer dizer, não precisa falar mais nada, né? Isso não funciona mais. Vocês vão porque eu vou estar. Fotografia do passado. Exatamente. Em uma equipe de alta performance, quais as emoções e comportamentos que você observa com mais frequência? Então, eu falei sobre resiliência, que a gente observa, e tem uma automotivação incrível, né? É uma garra, uma energia. Você, quando entrevista, inclusive, alguém para trabalhar numa equipe assim, você sente um brilho nos olhos. Quando eu falo brilho nos olhos, é muito subjetivo, né? Você sente aquela vontade de fazer acontecer. É muito mais do que, eu estou aqui para entregar uma meta. Não é isso. São pessoas que têm propósito, são pessoas que dão valor, né, à vida, à carreira, que elas querem deixar legado. Então, assim, você se conhecer automotivado para entregar, né, e fazer acontecer de uma forma diferenciada. Eu não preciso que você... olha, Lana, você está sem estudar 2, 3 anos, procura um curso. Não, essas pessoas automaticamente elas buscam desenvolvimento. Elas se cuidam em vários cenários. Elas se cuidam tanto na saúde física quanto na saúde emocional. É diferente. Uma equipe formada por pessoas de alto desempenho, a gente percebe um foco na regulação da emoção e, ao mesmo tempo, na regulação de outros atributos, como eu mencionei, se manter autodesenvolvimento, se manter aprendendo, né? E sem ninguém implorar que você faça isso. É natural. Interessante. Outra coisa, um outro fato interessante, que tem a ver com emoção, muito a ver com emoção. Lá na Vela mesmo, um belo dia a gente chegou para trabalhar e tinha um e-mail corporativo em todas as máquinas, comunicando que no dia anterior, a família dona da Vela na Alemanha, por 5,5 bilhões de euros, havia vendido a empresa, 100% da empresa para a Procter. Uhum. Isso gerou um impacto inesperado, enorme, uma empresa altamente tradicional, e foi uma tempestade de emoções. Como é que o líder pode lidar num momento desse? Então, preocupante que você está falando é a forma da gente comunicar, né? Uhum. Em alguns momentos eu já ouvi também essa pergunta direcionada, tem empresas que a gente fica sabendo das novidades na mídia, que a empresa foi vendida, ou até mesmo que ela comprou algum negócio novo, ou que ela vai mudar, né? Mudou
Vamos mudar do Rio para São Paulo daqui a um mês. Ué, mas eu estou trabalhando nessa empresa, não estou sabendo nada. E essa forma de comunicação, né? Você chega na empresa e recebe um e-mail, recebe um... Geralmente, isso é feito com muito cuidado, né? Os líderes todos são envolvidos com antecedência e a liderança já vai trabalhando na equipe, porque o sentimento, né, vai mexer muito que, puxa, o que vem agora? Se minha empresa foi vendida, o que eu escuto falar é que quem compra mantém as pessoas e manda os outros embora. Não necessariamente. Já participei, já vi muita fusão e aquisição que não é assim. Tá? Isso é um mito. Né? Pelo contrário, a gente montou até uma gaiola de ouro para segurar as Agora, pessoas. Eu me preocupo com a forma, chegar e ouvir uma surpresa que com certeza vai impactar medo e insegurança, que são as emoções negativas que a pessoa sente na hora, e os próprios líderes, né? Então, a interação, a comunicação com respeito, né? Eu me preocupo com respeito às pessoas. Primeiro, conversar entre os líderes, e os líderes ir trabalhando isso nas equipes é fundamental. Me assusta o papel que chegou, o e-mail que chegou, porque isso dá uma paralisada nas pessoas. E o mais interessante é que nem o presidente sabia no Brasil. Então. A gente estava comprando um andar para mudar a empresa para lá. E a fila que se formou na minha porta... Natural. Todo mundo apavorado. Foi no RH procurar aí. O que vai acontecer? Olha, foi uma... Natural. Eu, impactado, tive que desimpactar todo mundo. Esquecem que você também... Você é pessoa, né? Então, você tem o cargo de gestor de RH, mas é uma pessoa altamente impactado, tive que trabalhar e desimpactar as pessoas, né? E num caso desses, qual é o caminho prático para alinhar as emoções das pessoas com os objetivos da empresa? Olha, o caminho prático, já presenciei, não vou falar nomes de empresas, porque são confidenciais. Ali, nesse caso, por exemplo, muita conversa. Para eu confiar de novo e continuar trabalhando, a empresa pode ter comprado outra, Paulo. Mas e aí? Eu sou gestora de RH, lá tem um gestor de RH, quem vai ficar? Sim. Né? Então, conversa, interação. Fugir da conversa com todos. Muita gente não lê o papel, não lê o e-mail, quadro de avisos. Né? Então, interagir, não fugir, principalmente quando tem mais de mais de um endereço, né? Porque os líderes vão ter que rodar os endereços todos então, eu acredito muito nessa comunicação. Na comunicação, mas assim, verdadeira. É olho no olho. Você está ganhando ou perdendo as pessoas ali. Falar bobagem, criar... E falar, teve momentos que sim. Tem 2 RHs, tem 2 financeiros, tem 2 da área... Tem tudo, né? Vai ter. E como vai ficar? Ainda não temos resposta para isso. Fala a verdade. Porque você não tem também. Sim, correto. Se o presidente foi pego de surpresa, então... Aí realmente é uma cultura. Você está trazendo para mim cultural. Né? Tem países que têm essa cultura. Manda um e-mail para o mundo inteiro e avisa que fomos vendidos. Isso é cultura. Isso é a forma que eles escolheram de comunicar. Eu acho que foi uma forma que até eles estavam sem muita ideia de como comunicar, porque para eles, eles vendiam uma empresa de pleno emprego. Eu, para alguém mandar embora alguém na Velo, difícil, tinha que me convencer e eu convencer o presidente. A gente tem muita empresa assim ainda, e às vezes vem decisões do conselho, e a gente falou aqui, né? Eu gosto desse tema conselho, enfim... Vem decisões, só que no próprio conselho a gente tem que definir já como que vai ser o processo, fluxo de comunicação. O conselho conversa com o CEO com os diretores e por aí vai. Tem que existir um fluxo. Claro, quando as informações puderem ir para a mesa, né? Sim. Tem momentos que são confidenciais. Correto. A gente está quase chegando no final do nosso podcast. Correu rápido, foi muito rápido. Mas te fazer uma pergunta aqui. Hoje a gente fala muito de trabalho híbrido, home office, que borra um pouco a fronteira entre a vida pessoal e profissional, né? De quem é a responsabilidade de estabelecer o limite? Ótimo. Da empresa que não deve enviar mensagem fora do horário, ou do colaborador que precisa aprender a dizer não para preservar a sua saúde mental? Adorei.
quando a gente virou a chave, né? Vamos lembrar um pouquinho. A gente não foi treinado para pandemia, né? Sim. Não tem treinamento. Virou da noite para o dia. E o que mais a gente trabalhou durante esse processo foram rodas de conversa e workshops sobre gestão das emoções, gestão dos conflitos, como lidar, né? Eu posso estar interagindo com alguém ali que teve um problema seríssimo de saúde. E agora? É o momento de eu cobrar a meta, né? E aí você traz uma questão que é a seguinte: eu acredito, minha crença é, eu preciso me conhecer e conhecer meus limites. Porque se eu não me conhecer e limitar certas coisas, eu não vou colocar limite porque eu tenho medo de perder emprego. A relação já não é saudável ali. O que acontece é, em inúmeros momentos a gente vê, sim, invasão por WhatsApp, em horários inadequados, e às vezes uma bronca, você não me respondeu ainda, pode ser às 11 da noite, teu horário de trabalho foi até às 7, enfim. Existem relações que tem pessoas que assumem cargos de confiança e que ainda assim, cargos de confiança, liderança, ainda assim merecem ser respeitadas, né? Eu não posso invadir 24 horas por e-mail ou por WhatsApp. Então, eu acredito que o limite começa por cada um de nós, que deve imprimir isso numa relação. Tá? Por quê? Porque a gestão da emoção vai ser a consequência. Se eu não coloco limite, relacionamento pessoal também, né? Se eu não coloco limite, depois eu vou o quê? Tá vendo? A culpa foi tua, eu começo eu terceirizo, eu brigo. Não é culpa tua, fui eu que não coloquei limite. E aí, não ter o medo, né, de, Paulo, até às 8 horas, fica tranquilo, a gente vai se comunicar, né, numa relação, se você fosse meu chefe, daí em diante, pode ser que aconteça, gente, quantas vezes nós, RH, às vezes acontece acidentes, claro, agora, não é bater papo sobre um projeto que a gente pode conversar amanhã. Não dá, gente. Não dá para receber, eu vejo às vezes umas agressividades que a pessoa vai guardar e vai levar para a justiça e começa... Por que criar relações que não são saudáveis? Mas eu preciso também não ter medo de colocar esse limite. Relacionamento pessoal não é assim? Como é que a gente constrói? Sim. Então, assim, tem coisas que eu gosto e permito, coisas que não. E qual o problema de deixar isso claro? Então, quando a gente recebe pessoas para mentoria, para coaching, elas trazem isso. Ilana, assumi um cargo de confiança e minha vida mudou. Ok, mas o que você fez que contribuiu para a tua vida mudar? A pessoa teve medo de ter essa conversa com o chefe. E aí, 24 horas no ar, gente, ninguém aguenta. E aí, no caso, nós falamos tanto de inteligência emocional, ela virou uma desculpa para aguentar abusos? Abuso não tem que existir nunca, né? Eu aqui mencionei... Mas a gente sabe que, não pode existir, a gente não pode permitir que exista nada, né? E não é uma desculpa, o que acontece abuso, assédio, enfim, o nome que for, a gente vê também muitos casos acontecendo na sociedade em geral, não é só nas empresas, e a forma como as pessoas estão se permitindo estar... Ele mencionou uma situação que ele não se permitiu estar, né? Poderia ser um assédio, poderia ser uma falta de respeito, o nome que você quiser dar, ele colocou um limite. Então, assim, de novo eu vou cair na mesma, se eu não me respeito e eu não coloco esse limite, você vai dizer, Ilana, a pessoa vai ter medo de perder emprego. Então, já é uma emoção negativa. Como é que você vai ter gestão das emoções se você está lidando com medo? Você está inseguro? Sim, o medo acontece, a insegurança acontece, mas não deixa ele chegar. Então, assédios horríveis ocorrem, e ocorrem muito ainda. Falta de respeito, desde que o mundo é mundo, gente. Mas como você se posiciona frente a isso? Como você, se a tua emoção negativa, se a emoção negativa dele tivesse impedido dele ter curtido a filha, ficado com a filha, certamente algum problema ele ia desenvolver. Algum problema na saúde física, porque não estava gerindo, né? Não estava bem. Com certeza. Você contando o fato já fica com uma fisionomia chateada. E aí a gente precisa ter coragem e colocar limite nessa história. Então, há pouco tempo eu ouvi de uma profissional
que ela estava colecionando mensagens, e-mails, coisas agressivas, tá? Que ela estava recebendo e que um dia ela ia colocar na justiça. Eu falei, peraí, o que você está fazendo com você, né? Porque aí você vai ficar vivenciando um dia após... E ela cheia de problemas já, tá? Ela mencionou que não conseguia mais até se alimentar direito. Claro, porque como você vai fazer gestão de vida se você vai todo dia ouvir... Ela trabalhava numa empresa que, de fato, a cultura era muito pesada. As mensagens, não só verbais, como não verbais e escritas, eram péssimas. Não, mas aí essa coleção aqui vai me levar a X mil reais lá na frente. Gente, por favor, não façam isso com vocês, né? Porque essa coletânea de acontecimentos horrorosos, elas vão te levar, de fato, a uma vida infeliz e sabe lá se vai estar vivo para inclusive, participar e dar entrada de algum processo na justiça. Sim. Então, a gente se conheceu em eventos e ela é uma gestora, não era gestora de área de RH, era uma gestora. E acabou que nasceu uma relação de amizade e acabou, né, conseguir influenciar para essa decisão de vida mudasse. Porque não é saudável. Não faz sentido. 2 pessoas já saíram, já receberam XYZ na justiça. Não, isso não é vida. Então, por favor, se cuide e, como a gente está falando, coloque limites e limites, inclusive, pessoais. Aquela organização não é uma organização que você quer trabalhar. Não é uma organização que você está fazendo coletânea de documentos para um dia você ganhar algo e o quê? Pagar os problemas da saúde que você está tendo? Não dá. Não faz sentido. Dentro dessa linha, qual a emoção proibida é essencial numa equipe forte? Como é que você enxerga isso? Uma equipe que seja forte, sólida, ela, de fato, a relação de confiança existe, né? Quando a gente vê uma equipe mesmo, um trabalho em grupo fluir bem, é porque existe relação de confiança mão dupla, né? E a emoção mais forte que a gente percebe é felicidade, é a leveza diante, inclusive, problemas, né? Então, não só resiliência, mas a união, ela te traz você encarar problemas e você encarar desafios, passa a ser, às vezes, alguma coisa... As pessoas, quando dizem assim, nossa, a gente está trabalhando nesse projeto, um projeto pesado há tanto tempo e a gente nem sente o peso dele. Por quê? Porque as pessoas confiam umas nas outras e elas trabalham com uma energia diferente. Então, assim, em equipes que funcionam de verdade como time, né? A gente vê isso em qualquer esporte, e a gente vê isso no mundo corporativo. Aquelas que têm uma alegria em estar junto, uma motivação em estar junto, é por quê? Porque a base de um relacionamento é a confiança. E se tem confiança ali, vão fluir emoções muito mais positivas, independente do desafio que essa equipe tiver, vai fluir emoção positiva e a negativa não vai fazer parte. Ou seja, se a pessoa tiver a síndrome do Fantástico no domingo, é porque ela está num local famosa... ruim, não é isso? Tem gente que ouve a música e já se sente, né, até com... começou minha gastrite. Claro, e aí você está desmotivado, né? E aí você não colocou limite em você e aí você não tem a coragem de fazer uma virada. E a virada, às vezes, tem que fazer parte. Sim. Olha só, eu tenho um exemplo, quer dizer, eu sou da época do jornal Papel, né? Então, quando eu começava a ler o jornal antes de sair para o trabalho, em casa, era a hora que eu estava precisando trocar de emprego. Eu já tinha feito tudo que eu queria, eu não tinha não tinha mais motivação lá dentro. Então, aí eu falo assim, minha carreira sempre foi em meio de 5, 6 anos, eu pedi o boné, eu acertava uma maneira de mudar de emoção. Olha que bacana, você está mostrando autoconhecimento. Exato. E é tudo planejado, gente. Eu não estou dizendo aqui, escute a música e no dia seguinte peça demissão. Não é isso. Não é pedir demissão como se troca de roupa. Planeja. Para e pensa. Não é ficar planejando como abre o jogo até para o teu empregador. Fala assim, olha só, eu planejando acho como guardar mais papelzinho de falta de respeito. Não é isso. Planeja a mudança. Tá? Eu também tive mudanças e, inclusive, eu menciono que eu abri Iluminada 16 anos atrás, oriunda de um processo demissional, né?
e não tinha coragem de pedir demissão, tinha meus medos de montar, de montar uma empresa ou seguir por outro caminho. Então aconteceu, eu digo que eu agradeço, porque às vezes eu falo que são chutes que te levam para a lua, né? E eu sempre fui muito treinada para empreender, né? Por questões familiares. E aquela coragem de vou pedir e vou decidir e vou abrir, talvez não tinha ainda aparecido, né? E quando aconteceu a mudança e até um processo demissional, por questões mesmo, de relação de confiança, a gente já não se curtia mais ali naquele ambiente, eu e minha líder, enfim. Que interessante você parar e ver quais são os seus pontos fortes. Você esqueceu, eles estavam adormecidos. O que de fato você pode fazer diferente? Eu era chamada para processos seletivos e eu não me encantava com os convites. Até que eu comecei a fazer projeto, desenhar projetos já aconteciam e nasceu a Iluminar. Então, Maravilha. assim, por que a gente paralisa em alguns momentos? É bom a gente parar e pensar. O que a gente está permitindo, né? Ficar triste e desilusão até em relação à carreira. Por quê? Porque sim, às vezes faltou uma coragem, faltou autoconhecimento suficiente para você, né, dar essa volta por cima, essa virada que eu digo. A virada tem que acontecer, né? Não dá para a gente seguir ouvindo a música ou lendo o jornal infeliz. A gente precisa confiar na gente, porque de fato todos nós temos potencial. Não é? Alguns têm. Talentos todos nós temos e todos nós temos potencial para brilhar em algum espaço. Nós estamos chegando ao final. Eu acho que tem uma candidata ao Oscar desse ano já. Aqui, Tem. Né? Eu acho que ela é fortíssima. Fortíssima. Nós vamos fazer agora, precisamente em março, em relação aos podcasts do ano passado, nós vamos entregar o Oscar para os melhores, aqueles que foram mais votados, etc. Você entra já na concorrência desse ano, que vai ser comemorado o ano que vem. Aí, inscrevam-se, curtam, compartilhem, porque isso é voto. Isso é importante. A inscrição é grátis, é só clicar lá e se inscrever. Clica no sininho, vão ser avisados sempre que houver os novos lançamentos do podcast e você já começa a participar. Obrigada. Tá? Nós estamos chegando no final e gostaria que você fizesse uma consideração final para os nossos aqui, a nossa audiência. É importante que cada um de vocês se cuide. Você é a sua joia rara. Você falou tanto, né, de a gente, quando fala sobre iluminar, a gente está falando de trazer luz e leveza para a sua vida. E carreira e outros papéis que você desempenha, eles de fato vão ter um caminho sustentável e de sucesso se você de fato olha para você, percebe quem você é, o que motiva você, o que te dá realmente esse brilho nos olhos para você fazer acontecer. Porque só você tem essa resposta. E não permita que outros, né, que pessoas de fora aí do teu circuito te agrida, te leve uma emoção negativa, porque você precisa colocar limites e respeitar a si próprio. Muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra, um prazer inenarrável tê-la aqui. Adorei o podcast com você. O carimbo funciona, gente. Muito obrigado. Obrigada. RH Debates Podcast. Liderança, trabalho e comportamento humano. Inscreva-se para acompanhar.